pecador, imundo. Enfim, rapaziada, quem estava na outra aula sobre catolicismo, primeira parte? Vocês estavam, você estava, Samuel não estava? Cara, não vai dar. Não, depois já tá no YouTube. É só porque realmente não vai, acho que não dá tempo mesmo, que a gente tem bastante coisa. Mas se você, vamos, só uma repassada geral, assim, ó. O que a gente falou na outra aula? A gente falou sobre a ideia de igreja, como a igreja católica, tipo, virou a católica apostólica romana. Ou não, tá bom. A gente bateu muito nisso aqui, sobre essas divergências, falou muito sobre essa parte do Theotokos, que é a ideia de Maria ser mãe de Deus. Então, tipo, esse foi um ponto que a gente bateu, é legal de ver lá depois. Basicamente, a gente chegou no consenso, Maria é mãe de Deus, isso não está errado, mas não no sentido de que ela é mãe do Deus eterno e pessoal, mas sim da humanidade, de Cristo em sua humanidade. Ah, mas é só de Cristo como homem, como carne e a natureza divina? Não, ela é mãe do Cristo com a sua natureza divina. Oi, terrorista. Mesmo porque... foi nada. Só pra quem tá vendo aí no YouTube, o terrorista entrou aqui, o Kim. Enfim. Então, tipo, pra gente falar que ela não é só mãe essa é exatamente o que o rapaz que propôs essa divergência, que eu esqueci o nome dele exatamente agora. Depois eu vou lembrar. Mas enfim, que é... Perdão. Que é a ideia de que, tipo, ela é só mãe da natureza humana e depois Deus o adota e o dá a natureza divina. Ô, caramba, cara, ar-condicionado é terrível. Desculpa, rinite, seja repreendido em nome de Jesus. Mas a ideia de que não dá pra separar uma coisa da outra, porque Cristo, ele é Cristo eternamente, então ele é Deus, não é que ele virou Deus depois. Então, o Theotokos, ele vem nessa ideia de que Maria, ela foi mãe de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Então, a gente falou sobre isso. Falou da ideia de que mesmo que a Igreja Católica ela tenha as suas complexidades, a Igreja universal, de fato, a Igreja espiritual, ela não tem paredes, então ela é invisível, ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Oi, Ju, bem-vindo. Ela está em vários lugares ao mesmo tempo, então assim, a gente pode ter pessoas que são crentes dentro de uma Igreja Católica, assim como dentro de uma igreja evangélica a gente tem também. Nossa, uma barulheira. Eu consigo, o TDAH é forte, mas eu consigo, enfim. Aí a gente falou muito sobre a reforma protestante, o que motivou a reforma e tudo mais. E começamos a falar sobre os problemas que a gente julgou, eu e a Mari, quando a gente montou, os problemas mais sérios da teologia católica. Eu falei muito sobre a questão do mérito também, sobre a questão tipo de que a teologia católica ela tem essa ideia de que você precisa fazer e somar os seus méritos aos méritos de Cristo para que você alcance salvação. Também da ideia da graça, da causa instrumental da graça ser o batismo e não a fé, que é um ponto de divergência com a reforma. Então, para você alcançar a graça, para ser salvo, você tem que ser batizado e pertencer à igreja. Sendo que pro protestantismo, pro evangélico, vai ser a fé que te garante essa graça. E não é uma graça que você pode perder, mas é uma graça que ela é imputada a você e te justifica. Basicamente. E aí, dentro das heresias que a gente citou também na outra aula, a gente falou sobre o cânon e a interpretação da Escritura, que a gente pode passar rapidamente e falar sobre a forma como eles organizam os textos bíblicos e tudo mais. Isso está na outra aula, então é que os 3 pontos que sobraram, eles são bem complexos, então eu não queria bater muito nisso, é porque vocês veem no YouTube mesmo, caso tenha ficado alguma dúvida. E o segundo ponto sobre a tradição, porque se vocês lembram bem, o católico ele tem 3 coisas em pé de igualdade quando ele fala sobre o que manda, o que define norma para eles, que é a tradição, a Bíblia e o magistério. Então as 3 coisas têm o mesmo peso, o magistério comandado pelo Papa, né? A figura do Papa pode ser então, o Papa, a tradição católica e a Bíblia. Então se 2 coisas discordam da terceira, então as 2 coisas prevalecem. Então se tradição e Papa falarem uma coisa, não importa o que a Bíblia está dizendo, basicamente é isso. É uma complexidade maior, nada é tão simples assim, mas basicamente por cima assim, é mais ou menos isso. Então a gente falou muito sobre como eles falam que a tradição oral, porque naquele tempo não tinha registro, então até chegar nos pais da igreja, Agostinho, etc., esses caras que estavam escrevendo mesmo a teologia e desenvolvendo a teologia,
A tradição oral é o que sustentava a fé. E eles acham que essa tradição oral ela deveria ser guardada até hoje. Mas querendo ou não, a gente defende que pode virar meio que um telefone sem fio, né, tudo isso, porque você sabe como é. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Aquela frase de mães. Mas enfim, e até um ponto que a Mari colocou aqui que é legal de bater, que até o próprio Policarpo, que era um discípulo de João, e um outro cara chamado Aniceto, eles tiveram divergências sobre a observância do dia em que deveria ser comemorada a Páscoa. Ou seja, a tradição oral, teoricamente, ela não era consenso nem na primeira geração pós-apóstolos. Você vê que o Policarpo seguia a tradição de João e o Aniceto seguiu o costume dos presbíteros anteriores. Então nenhum dos dois conseguiu convencer o outro qual que é a tradição que era a correta. Então, óbvio que está falando sobre usos e costumes, detalhes, né? Mas isso é um exemplo do quanto não tinha necessariamente um consenso ali com coisas que não tinham registros, né? Mas isso não joga em desfavor a nós, portadores dos evangelhos, como se terem sido escritos no momento posterior com base na tradição oral? Então, isso é um ponto importante, porque o que acontece? Aqui a gente está falando, o que a gente está falando? O cânon do bíblico, o Novo Testamento, ele fechou ali no primeiro século ainda. Então, 95 depois de Cristo, teoricamente os pais da igreja, eles definem ali depois do primeiro século o que era Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já estava formado. Os católicos depois eles tentam trazer de volta a história ali que não eram canônicos, né, os livros gregos ali, da história dos Macabeus, etc e tal. Mas a ideia do Novo Testamento necessariamente, eles fecham em concílio. O que de fato é cânon, o que é sagrado, o que é inspirado? Eles falam a partir da última testemunha ocular de Cristo. Então, tipo assim, João, Pedro, todos esses caras ainda eram testemunhas oculares. Então, eles tinham condições de de escrever, teoricamente. Eles têm condições. Então, mesmo alguém que pode ter vivido depois, assim, mas foi, sei lá, o discípulo de João, Policarpo não entra no cânon bíblico, porque aprendeu com João. Na verdade, João foi o último, então foi o último a morrer, então ele é o último que a gente garante que é uma testemunha ocular e fiel do que Cristo fez. Então, a gente fecha o cânon a partir disso, não tem como perpetuar a tradição oral. A partir daí, a gente faz a tradição oral de acordo com aquilo que foi desenvolvido dia após dia, né? João não apenas escreveu o seu evangelho e suas cartas, né? Ele cuidou de uma igreja, de algumas igrejas, de algumas pessoas, discipulou gente. Então, claro, imagina, né? O Eduardo pode pregar aqui no domingo, mas ele a gente conhece, o Eduardo é muito mais do que a pregação de domingo, né? Tipo, a gente conhece o Eduardo muito mais vivendo com ele, necessariamente. Enfim, e aí a gente chega nas 3 coisas que vão ser as mais complicadas aí. A primeira delas, que é o começo da aula de fato, que é o purgatório. E aí você fala, purgatório, o que é o purgatório? Alguém sabe o que é o purgatório? Você sabe o que é? Basicamente o purgatório é um lugar que na verdade que não está destinado para aqueles que já estão condenados. Ele é como se a pessoa que tipo assim, ela vai ser salva, mas ela ainda não terminou de pagar as suas punições. O que o católico ele acredita? Que os seus erros, seus pecados aqui, eles têm algumas consequências ainda espirituais. Não necessariamente só as consequências naturais. Por exemplo, uma pessoa matou uma outra pessoa, ela vai ser presa. Então, tipo, isso é uma consequência natural, justa, de justiça, de uma coisa que ela fez de errado. Só que, teoricamente, o que a gente acredita? Que o pecador, no momento que ele matou uma pessoa, ele se arrepende plenamente daquilo, ele vai continuar colhendo as consequências naturais. Mas, espiritualmente, se ele se arrependeu de fato, mas ele foi perdoado. Porque isso é purgatório, isso Mais ou menos, porque lembra da ideia da teologia do mérito? Tipo, de que Cristo soma os méritos aos dos homens? E você vê que uma coisa vai sendo puxada da outra. Então, se uma pessoa, se Cristo tem o mérito de salvar a gente não consegue ser salvo sem os méritos dele. Mas eu preciso fazer algumas coisas também para poder alcançar a salvação. Tipo, um negócio assim. E aí, se eu ainda não paguei espiritualmente os pecados que eu cometi, teoricamente o purgatório, e eu também não fui perdoado plenamente desses pecados, eu não confessei, sei lá, o purgatório é um lugar onde teoricamente você vai ser purificado, é um estágio intermediário para que você seja purificado para depois ir. Tem gente que vai falar que é um estado de julgamento, de pré-julgamento também, mas não é muito certo.
E aí, aqui é legal, eu achei muito legal que quando a Mari montou esse material, ela trouxe muita coisa do catecismo da Igreja Católica, que é esse SIC aqui. Então tudo isso é do catecismo deles mesmo. Então quando você vê SIC 1030, 1031, 32, que vai falar assim, os que morrem na graça e na amizade de Deus não estão completamente purificados. Embora tenham a garantia da salvação eterna, passam após a morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então uma purificação prévia. A igreja chama purgatório essa purificação final dos eleitos, que é totalmente, olha, a Igreja Católica falando de eleitos, hein? Que é totalmente diferente do castigo dos condenados. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu o sufrágio por eles, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. E aí é um ponto importante aqui, porque ele já vai trazer um texto de Macabeus, que é o que a gente não, depois vocês verem na primeira aula, porque a gente não considera texto sagrado. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura para eles. Eis que, porque Judas Macabeu, que era o líder da revolta dos Macabeus ali, mandou oferecer sacrifício expiatório em favor dos mortos, para que fossem absolvidos do seu pecado. A igreja recomenda igualmente as esmolas, indulgências e obras de penitência em favor dos defuntos. Uma coisa que eu achei interessante, vocês vão perceber ao final aqui, é que uma coisa puxa a outra. É por isso que a teologia é uma coisa importante, tipo, porque às vezes a gente está ouvindo um ensino, em qualquer, vamos pensar na nossa igreja mesmo, e a gente ouve um pastor pregar sobre uma determinada coisa, e aquilo necessariamente você fala, não é nada demais, né? Não é um erro tão grave assim. Mas se você for olhar as últimas consequências e o que esse erro vai causando, vai virando uma bola de neve. Um erro puxa outro erro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Daqui a pouco já é um erro muito grande. Então, é aquele negócio clássico, né, de que ninguém tropeça numa pedrinha, ninguém tropeça numa rocha, todo mundo tropeça numa pedrinha, né? Tipo, então é uma coisa pequenininha que de repente vai crescendo e tudo mais. E esse é o ponto, você vê que o fato da Sagrada Escritura terem sido incluídos outros livros que teoricamente não eram consenso, por exemplo, para os judeus ali do Antigo Testamento, de considerar ali, mesmo no período intertestamentário, que eles mesmos dizem que não teve nenhum profeta, eles colocarem, por exemplo, o texto da Revolta dos Macabeus como um texto sagrado, isso faz com que o que Judas Macabeu escreveu seja sagrado e seja considerado divino. Ou seja, se lá está falando para orar pelos mortos, então a gente tem que orar pelos mortos, porque é sagrado. Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. E vocês vão ver que quando a gente for para a parte para Mariologia, bem-vindo, Cal. Quando a gente for para Mariologia, vocês vão ver que é pior ainda, que uma coisa vai puxando a outra. Mas enfim, na sequência, eu já falei mais ou menos como funciona, né? Quando os pecados estão perdoados, ainda é obrigatório satisfazer esse castigo temporal neste mundo ou no outro. E aí tem essa questão dos pecados, né? Porque eles fazem uma diferenciação entre o pecado mortal e o pecado venial. Você é católico, né? Então você vai saber bem. Qual que é a grande diferença do pecado venial e do pecado mortal, Cauã? Venial e do pecado mortal. O pecado mortal é aquele que o católico, acredito eu, não tem perdão, né? Tipo, o que seria um pecado mortal, por exemplo? Assim? É que eu não sei exatamente classificar quais são os mortais e quais os veniais. É suicídio pra ele. É um pecado mortal. Pecado mortal. Literalmente, né? Literalmente. Não passa pelo purgatório. No sentido de eternidade, né? Sim. Isso aí... Então, tipo, o adultério é um pecado mortal? Você tem como recorrer. Então, tem essas questões. Mas o ponto é, quando até, tipo, eles usam muito base no que João fala em uma das cartas, que fala, há pecados que são pra morte, há pecados que não são. Então, por exemplo, o cara que comete um pecado mortal, pronto, tomou fogo, foi direto. Mas o que tem um pecado venial que ainda não foi expiado nessa vida, você vê como começa a complexidade. Você vê como muda o jeito que a gente crê que a nossa fé em Cristo ela é suficiente para expiar o nosso pecado, porque Cristo é suficiente. E aí você vê o solos Cristo, o sola Escritura das solas, e você vê a outra coisa aqui que tipo, não, tem pecados que eles vão sendo expiados ao longo da vida. Pela confissão, pela prática da penitência. Você vê que uma coisa puxando a outra. Ou seja, os pecados eles não são expiados completamente em Cristo. Eles vão sendo expiados pela confissão e Cristo vai expiando os pecados meio que em vida. É um negócio complexo. Então, nesse caso, o que está no pecado venial, que não foi expurgado, vai para o purgatório. Entendeu? Não foi expiado, ele vai para o purgatório para... O que é um purgo, né? É tipo uma retirada, né? Não é isso? Purgo é isso, né? Purgo é retirar. E até
Tem um amigo de uma prima minha da família que ele foi preso, tipo, foi roubar e tal. Pode falar, mano. Aí ele morreu. E aí, tipo, só que pra eles não é um pecado, ele tá no purgatório, assim, tá? Tipo, a alma dele tá presa lá no purgatório e puxam corrente de oração pela alma pra que a alma dele possa se salvar, né? Então, tipo, existe esse intermediário, né? Exato. No lugar final. Exatamente. Alguém tem alguma coisa pra comentar mais sobre isso? Sempre que vocês forem falar, eu acho que eu vou dar um microfoninho pra ficar mais... pra aparecer na aula também, acho que vale, né? Enfim, então tem essa ideia, quando uma pessoa peca, ela recebe o perdão da culpa no sacramento da confissão, mas pode ter essa pena temporal, que é uma consequência espiritual a ser reparada, né? Então a indulgência, né, esse perdão de pecados, ele apaga a pena temporal, aplicando aí os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos Santos. Então, tipo, a indulgência seria meio que um certificado, assim, o magistério da igreja assinando e falando, cara, os seus pecados são perdoados. Ele se apoia... Quer falar alguma coisa? Não, é o cara que perdeu a prova, aí você tem que fazer um trabalho para poder receber a nota, né? Então você perdeu a prova, você está sem nota. Aí você poderia perder. Aí você tem que fazer meio que um trabalho, que seria essa questão dessas penitências, né? Se você está em vida, você faz. E se você, por algum motivo, você morreu, aí a sua família faz o pós. Aí entra a missa de sétimo dia, entre outras coisas, tá? Sim. E no geral, a Igreja Católica ela tem mudado um pouco a posição dela, mas o purgatório é só para o católico, não é para qualquer um. É só para se você não for católico, tomou fogo. Aí é binário. Tomou fogo. Só que a questão também é importante que a indulgência, ela surge ali em um momento, ali da história, justamente como uma ideia de você conseguir, que aí é a época meio complexa, né, ali antes da reforma, que os caras estavam vendendo as indulgências para poder coletar dinheiro para a Igreja Católica, que é onde Lutero principalmente, é o principal ponto que Lutero bate nas teses, né, que ele fala, cara, não dá para vender indulgência. E aí tinha um cara chamado Tetzel, que ele tinha uma musiquinha famosa, que obviamente era em alemão que ele cantava, mas que fala, quando uma moeda no fundo do cofre, como que é? Quando tilintar, né? Se uma moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório sairá. Era tipo, ele cantava isso para vender as indulgências. Era tipo um jingle de carrinho de sorvete ali vendendo indulgência. Então, tipo, Lutero, uma das coisas que ele bate principalmente essa questão. E aí, você tem os tipos de indulgências, que são a parcial e a plenária, né? Que remove a parte da pena temporal ou remove toda a pena temporal. Ou seja, os caras começaram a comprar é o plano básico e o plano plus. Plano plus. Então assim, você tem dinheiro para comprar. E essa é uma questão complexa, porque você privilegia uma alta classe. Então assim, a alta classe pode comprar o perdão dos pecados pro resto da sua vida. É o que estava acontecendo ali naquele contexto. Você vê, né? Então quem morre ainda com penas temporais, se não reparasse, precisa passar pelo purgatório para ser purificado, tudo mais, a gente já falou disso. Só que aí tem esse ponto também, né? Todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego nocivo às criaturas que necessitam de purificação, seja aqui na terra, seja depois da morte, no estado que se chama purgatório. Essa purificação liberta daquilo que se chama pena temporal do pecado. Aí a gente entra nesse ponto, né? Tipo, mas que eu achei muito legal também o jeito que a Mari colocou aqui. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? Porque lembrando, diferente da Igreja Católica, a Bíblia, a gente crê que a Bíblia é a única fonte autoritativa, normativa para a vida do crente. Então a gente não depende do magistério, não depende, a gente usa a tradição, a gente aprende pela tradição muito, a gente se desenvolve ouvindo os pais da igreja, os Tomás de Aquino, Agostinho, mas eles não são normativos, a gente pode questioná-los, a Bíblia não tem como a gente questionar. Então, pensando o que a Bíblia diz, a gente fala que ela ensina que certos pecados graves ou menores, eles independem. Não depende, tipo assim, qualquer pecado, ele não tem como, não tem jeito de você ser perdoado por um pecado, tipo, pós-morte. E aí, você vai um pouco mais para além, que ele fala assim, o que eles usam para defender, né, na real. Que tipo, eles falam, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no vindouro. Então eles usam essa ideia do vindouro para falar, viu, dá para perdoar no vindouro. Não é só aqui que dá para perdoar. Só que tem um ponto muito importante da teologia, que é importantíssimo para todo mundo, e guardem isso para a vida de vocês. Um versículo não faz doutrina. Isso é regra. Não dá para você fazer doutrina teológica de um versículo. Uma doutrina ela é estabelecida por uma conjunção de coisas. Mas se o versículo fala determinada coisa,
se for, a gente diz que tem textos, entendam o que eu estou dizendo, que são obscuros. O que é um texto obscuro? É um texto que não tem muito como entender, porque ele tem só uma citação. Que ele tem, por exemplo, quando você pega a carta de Judas lá que fala de Miguel, duelando com Satanás, é uma coisa que só ali é contada, é canônico, é divino, mas é muito difícil de compreender, porque não tem outros textos falando sobre isso. Então, quando você tenta fazer a doutrina de um versículo, sem outras bases, você acaba caindo em alguns problemas. Esse é um dos problemas, por exemplo. No caso, eles não usam só um versículo, eles usam ali Judas Macabeu, que não é um texto que a gente considera sagrado, inspirado, mas também usa essa ideia tipo do mundo vidouro e tudo mais, né? Só que a ideia é que a realidade é que a expressão ela tá dizendo que nem agora e nem aqui nem na China, basicamente, tipo, não vai ser perdoado nem aqui nem na China, nem agora nem no mundo vindouro, tipo, não vai, não tem como. Na eternidade não tem como perdoar esse pecado. Que inclusive a gente poderia falar sobre esse pecado, que todo mundo tem muita dúvida dele, né? Tipo, se eu falar alguma coisa do Espírito Santo, já era, perdi. A ideia aqui são fariseus questionando a obra de Cristo e atribuindo ela a Beelzebul. Sempre olhem para o contexto. Então assim, é basicamente você pegar a obra de Cristo e rejeitar, basicamente isso, rejeitar a obra de Cristo, atribuir ela ao maligno. Basicamente, você não aceitar Jesus, não tem perdão. O resumo é esse, no final das contas. Óbvio que se você, né, se rebelar totalmente... É engraçado que é não aceitar a obra de Cristo e não se arrepender de não ter aceitado. Exato. Se arrepender... Basicamente é isso. Você vê que é uma coisa simples. Então, o que é uma blasfêmia contra o Espírito? Não aceitar a obra do Espírito, tipo, anunciando o próprio Cristo. Qual que é a obra do Espírito? Não é formar Cristo em você, não é apresentar Cristo, formar Cristo, dar testemunho da obra de Cristo. Você rejeita o Espírito, você vai contra e você atribui a uma coisa que não é tipo a verdadeira justiça. Você está indo contra, está blasfemando contra o Espírito. Não tem como ser salvo sem Cristo, é basicamente isso. Mas aí, uma pergunta, o que acontece com a gente se a gente tiver pecado e não tiver perdido perdão? Quem que vai falar aí? Se a gente tiver, sei lá, a gente tá, vamos lá, pequei à noite, fiz uma besteira, morri dormindo, o que acontece? O que vai acontecer? Quem quer falar? Vai? Você acha? Vai pro inferno. Sério mesmo? Não. Não, fala o que você acha. Não, acho que não. Você acha o quê? Eu acho que se você for cristão, você vai pro céu. Independente se tiver pecado ou não. Quem tem uma opinião divergente? Pra gente entender. Opiniões divergentes? Ninguém tem uma opinião divergente? Se você estiver pecando, fazendo uma besteira, matou um cara à noite e morreu no dia seguinte, e aí? É complexo isso aí, hein? Matei um cara. Aí, Isabela. Matei um cara, e aí? Todo mundo concorda que não muda nada? Então eu vou fazer outra pergunta. Fazer uma outra pergunta então. Por que não muda nada? Fala você, João. Pô, mas não foi nem eu que falei. Mas você não se manifestou? Eu não concordei, eu acho. Depende de como você tá com Cristo. Depende se você aceitou. Mas se você mata um cara, você não tá com Cristo. Cada pessoa tem uma história. Você matou sem querer? Não, esquece o matar então. Vamos pensar, você pecou. Você pecou. Deixa eu colocar uma pimenta. Jesus fala que se você pensar, já foi. Você não precisa ter efetivado. Exato, é o que é dito. Mas é que tá, vamos tirar a morte então. Se você pecou e morreu na sequência. Eu tenho que ser... vai pro inferno. Calma aí, vamos desenvolver aqui. O que acontece? Eu penso assim, eu entendo assim. Não sei se estou certa, mas cada um de nós temos uma história e um passado desde que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós temos uma trajetória, uma jornada com Ele. E nessa jornada a gente vai aprendendo muita coisa. E penso que Deus conhece nosso interior e sabe o nível de arrependimento, o nível de comprometimento com Ele, como nós nos vemos como filhos. Então, coisas que nós como seres humanos, não posso conhecer isso de você, nem você de mim, mas Deus conhece. Mas se você pecar e morrer, e aí? Então, vai pro céu ou não vai? Eu penso que Deus sempre tem uma oportunidade. Ele não levaria eu. Ele deixaria acordar e ele ia me repreender. É um bom ponto. É um amor. Porque o preço pela
Né? Depois de tanta batalha, de tanta jornada com Deus, de tanto confronto do Espírito Santo, aí uma coisa que você faz, aí Deus, eu acredito assim, Deus vai esperar o momento certo, sabe? Pois Deus conhecia Davi. Um ponto importante disso, qual que é a ideia? Que, cara, quando você olha, a gente tem muito fruto, assim, fruto não, resquícios de outras teologias. E a gente tem resquícios da teologia católica incrustados, até coisas que foram trazidas de volta por linhas teológicas evangélicas. É uma salada de fruta, a gente não pode... Reforma foi importantíssima, excelente, maravilhosa, incrível, mas a gente não pode negar o fato de que a reforma também teve suas consequências problemáticas. O tanto de igreja que a gente tem e um monte de divergência que a gente tem entre igrejas, você querendo ou não, veio dali. Né? Até o acesso à Bíblia é maravilhoso, todo mundo ter. Mas o fato de todo mundo interpretar a sua maneira causa também algumas divergências. O ponto é o seguinte, você vê que qual que é a teologia que diz que você ganha e perde, por exemplo, que você perde os seus méritos e você precisa fazer alguma coisa para recuperar seus méritos, mesmo a confissão de pecados. O sinergismo, mas é a teologia católica que vai falar isso. Porque a teologia protestante, evangélica, ela vai dizer o quê? Que no momento que você creu em Cristo, e crer em Cristo não é acreditar que Ele... É saber que Ele é Deus, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, e que Ele está à destra do Pai, que Ele voltará para julgar vivos e mortos. No momento que você confiou sua vida a Ele, e você falou, cara, Ele é o meu dono, Ele é a minha vida não é mais minha, a minha vida é dele, nesse momento, você foi... Calma aí, não consigo, gente, desculpa. Não, o barulho me pega muito, assim, tipo... No momento que você creu em Cristo, a graça foi imputada, é como se ela fosse colocada em você e se uniu a você de uma forma que não tem mais como você perder isso. Aí você fala, mas se a pessoa ela viver desregrada depois disso, aí é aquela questão, a gente fala, cara, então quer dizer que a graça não foi imputada nela de fato, porque quando a graça é imputada em você, quando a graça é colocada dentro de você, ela já começa um trabalho de alterar você. Então isso já depois que você é justificado, a santificação ela começa a ser operada em você. Então, tipo, uma coisa, as obras, o fruto do Espírito, ele vai dando testemunho de que você de fato foi salvo. Então, o ponto de você, é aquela coisa, tem pecados de consciência que são muito piores do que por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, pecado sexual. O pecado sexual, ele fala muito mais alto na nossa cabeça, por exemplo, do que uma fofoca. Só que se você ler bem atento a Bíblia, Deus ele dá muito mais peso para a pessoa que causa dissensão como um problema do que para a questão sexual. As duas coisas estão erradas, assim, entendam sexual e moralidade. Mas a gente, por ter uma questão social até em relação ao pecado, a gente olha para o pecado sexual como uma coisa muito pior. Então aquilo bate mais na gente do que necessariamente um outro tipo de pecado. Mas não quer dizer que a gente não esteja pecando em outras coisas. A gente peca todos os dias. E essa é a questão. Não há um que faça o bem, Romanos 3. Não há um justo sequer, todo mundo peca o tempo todo. Tiago lá fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. O próprio cara que está escrevendo a Bíblia está falando que ele está tropeçando. E isso quando vai falar sobre a boca dele, sobre a língua, inclusive. Então, a ideia de que você... pequei, o que vai acontecer depois de eu pecar? Teoricamente, se você creu em Cristo de fato, em algum momento da sua vida e você cultivou uma vida com Cristo, é o que você falou. Ele não vai, depois de uma vida inteira com Ele, tipo um pecado que aconteceu, que você estava consciente desse pecado, que Ele vai levar em consideração. É o que fica mais claro pelo texto bíblico. Não estou falando assim, aí tem outros pontos, né? Posso estar é aquele negócio, não seja muito de vocês mestres, Tiago também, né? Porque eu vou ser julgado com mais rigor. Mas o ponto é que o texto não dá muita base para explicar isso. Ele fala que nem morte, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem nada te separa do amor de Cristo, do amor que está em Cristo Jesus. Entendeu? É complexo. Se a gente morre e a gente pecou e não pediu perdão, o momento que você creu em Cristo, você teoricamente já se arrependeu. Esse é o ponto. O arrependimento, você se arrepende todos os dias, pede perdão pelos seus erros, mas no momento que você creu em Cristo, você já mostrou, eu sou um pecador necessitado de arrependimento. Já é um arrependimento plenário, já é um arrependimento, uma indulgência plenária, né? Um arrependimento pleno. Enfim, vamos pra frente, a gente tem 25 minutos. Aí chegamos num ponto importante aqui, invocação dos santos. Que é aquela ideia de... Os santos, eles intercedem por nós, né? Os São José, São João, São Pedro, santo sei lá o quê, santo... Inclusive agora tem o santo casamenteiro, São Francisco dos Animais.
Inclusive a gente teve a santificação aí, né? A canonização do São Carlos Acutis agora, padroeiro da internet. Acabou de ser. É verdade. Mas o Carlos Acutis, padroeiro dos coroinhas, você que quase foi coroinha. Foi coroinha, né? Aí você tem, por exemplo, o Carlos Acutis é um menino que teoricamente fez um milagre pela internet e aí o magistério declarou aí, validou o milagre e agora esse menino aí, Carlos Acutis, que deve ter morrido ali antes dos seus 20 anos, que até o corpo dele está preservado ali, né? Ele foi considerado agora, foi canonizado, ele é o santo padroeiro da igreja, da internet. Enfim. E aí, então, teoricamente agora, já, para um católico, agora que ele foi canonizado, teoricamente eu posso orar para o Carlos Acutis. Falar, Carlos Acutis. Minha internet tá lenta. Gente, assim, sem zoar, tipo, mas como um exemplo de fé e coisa e tal, e papapá, nessa ideia, né? A intercessão dos santos, a oração de súplica dirigida aos santos é eficaz. O poder de intercessão dos santos é uma expressão de comunhão dos santos. Todos os membros da igreja, vivos e mortos, formam um único corpo em Cristo. Isso está correto, tá? Isso não é errado. Calma aí eu parei. Ponto. A veneração dos santos deve ser distinguida da adoração devida a Deus, pois a adoração, latria, pertence somente a Deus, enquanto a veneração, dulia, se presta aos santos como servos fiéis de Deus. Então eles vão separar entre duas coisas. Eu não adoro um santo, eu venero, eu tenho respeito, profundo respeito e admiração pelo que Pedro fez. Até aí, tudo bem, certo? Eu tenho um profundo respeito por Maria, um profundo respeito por Paulo, por Pedro, foram pecadores igual a mim, o que talvez para o católico seja um pouco meio complexo, porque eles acreditam que os santos são de fato santos. Não que não tinham pecado, mas que foram grandes homens de Deus que conseguiram lutar e vencer, de certa forma, o pecado. Só que o ponto é, eu adoro apenas a Deus, mas esses aqui são exemplos grandiosos de fé que eu posso me agarrar e como a gente tem essa liberdade, né? E a Bíblia diz que a intercessão dos santos é eficaz, no caso, eu acredito e todos os protestantes vão acreditar que são dos santos vivos, porque nós somos chamados para sermos santos em Cristo, né? Eles acreditam que a intercessão desses santos é eficaz de fato. E aí a gente tem aqui a teoria de três coisas: latria, dulia e hiperdulia. Latria, teoricamente, é adoração, apenas Deus merece a latria. A oração ao santo e esse respeito é uma dulia, então eu posso venerar esse santo e pedir, de uma forma como um intercessor, que ele apresente meus pedidos a Deus, como um segundo mediador. Jesus é um mediador, o santo pode ser um segundo. Na minha cabeça não vai fazer muito sentido, porque eu tenho cabeça de protestante evangélico, né? Mas para o católico isso faz sentido. Pensar que além de Jesus como mediador, é legal que tenha também uma outra pessoa mediadora. Para mim não entra, mas tudo bem. Mas a gente acredita que Jesus é o pleno mediador. Só que tem uma outra pessoa na história, que é a única pessoa que merece hiperdulia. Para não dizer que é latria, a gente tem a hiperdulia, que é uma dulia máxima, que é a nossa amiga Maria, mãe do nosso Senhor, que ela recebe uma veneração que é maior do que a dos santos, mas não é adoração como a Deus. Isso é latria, dulia e hiperdulia na teoria. Porém, na prática, a gente tem uma outra coisa aqui. A Mari colocou uma música, que é uma coisa, por exemplo, que é uma oração, na verdade, né? É uma oração, que tem até músicas que fizeram com essa oração. Que vamos lá, vamos ler. Vamos todos juntos, brincadeira? Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, letra maiúscula, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem, entre toda singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos pecados me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Você está orando, porque ela tem uma classificação maior. Ela é mãe do nosso Senhor. Mas lembra que eu falei sobre uma coisa puxar a outra? Por que Maria merece hiperdulia? Aí a gente entra
beleza, mãe de Jesus, ok. Mas vamos mais pra frente. Ah, essa aqui ela colocou a música do Colo de Deus com minha Mari, que é aquela do não existe nada que não passe por ela, tudo que tenho eu consagro a ela. Comigo! Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Mano, até esse texto aqui, a lua embaixo dos pés, adornada pelos anjos e tal, eles pegam uma mulher, uma referente de uma mulher ali em Apocalipse, que tem interpretações possíveis ali, alguns vão dizer que é a igreja, alguns vão dizer que é uma outra coisa, mas eles vão dizer que aquela mulher ali é Maria, que tem a lua embaixo dos seus pés e adornada pelos anjos, coroada de estrelas. Tem uma curiosidade, no filme Volta Parecida. Esse é bom pra caramba. No primeiro filme, o segundo não. Mas que no final do filme eles mostram bem qual que é a ideia da Igreja Católica. É um pouco meio caricato aquilo também, né? Mas a ideia é vendida, né? É passada. vendida. Porque João Grilo, ele tá ali, até a hora que Jesus fala assim, ó... Não dá pra te salvar. Não dá porque dentro das normas, você jogou fora, tá condenado. Aí chega Maria, e ele pede, Nossa Senhora. né? E ele fala assim, ó... Se ela pediu... Inclusive, pause. Hoje é dia de Nossa Senhora e estamos falando mal dela. Desculpa, mas é complexo. Não é falando mal, a gente só não acredita da forma que eles acreditam. Desculpa. Mas isso mostra a ideia que eles têm, que é um conceito, né? Que tipo assim, o que a mãe fala, o filho, ele obedece. Ele obedece. Tem né? essa ideia, é uma um, ideia, é um conceito dentro deles, né? antropológica, uma ideia meio humana sendo colocada, né? Mas vamos pra frente que o meu atraso atrapalhou bastante aqui. Enfim, só que aí a gente vai um pouco pra frente aqui, nesse sentido aqui, ó. Isso é um ponto, na verdade eu vou um pouco mais pra frente aqui, e depois eu volto pra esse ponto. Na verdade, vamos fechar. O que acontece aqui para fechar a invocação dos santos? Quando a gente pensa nos santos, é uma coisa que a gente até tem, eu já citei sobre Satanás em algum momento. Satanás não é onisciente, onipotente, onipresente. Essas coisas são atributos de Deus. Se a gente falar que ele tem esses 3 atributos, exclusivo de Deus. Se a gente falar que ele tem esses 3 atributos, a gente está falando que ele é Deus. Basicamente sim. Então se Satanás também não tem, teria algum dos santos capacidade de ouvir todas as orações. Se eu e o Gustavo estiver orando para São... Se você, sei lá, vamos pensar em quem é solteiro. Se o Isaac e o Samuel estivessem orando para Santo Antônio, pedindo a intercessão deles, não, me ajuda, eu quero casar. Se eles estivessem fazendo isso nesse momento, Santo Antônio ia estar ouvindo os dois ao mesmo tempo. Imagina quantas outras pessoas estariam orando ali, rezando ao mesmo tempo. Então, tipo, a ideia de que Deus trabalha em outra dimensão de tempo. Deus, ele é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E os santos, nas suas limitações naturais, como que eles poderiam ouvir todas as orações? Por mais que eles fossem de fato intercessores. Já é uma complexidade. E é por isso que a Bíblia diz que no céu, Jesus Cristo e o Espírito Santo são os nossos intercessores diante de Deus. Ponto. A Bíblia não fala em nenhum momento que Paulo é nosso intercessor diante de Deus, que Pedro é nosso intercessor diante de Deus. Você vê que isso vem daquela ideia de... Eles não acreditam apenas que a Bíblia é a regra. Bíblia, tradição, magistério. Se você olhar só para a Bíblia, é impossível você defender isso. Então, o que sustenta essa prática? Tradição oral e magistério. Não é a Bíblia. Eles usam alguns textos ali da Bíblia, mas... Então, essa é a ideia, né? Dos santos não seriam onipresentes e oniscientes. Se os católicos não quiserem tratar seus santos como semideuses, como faziam os pagãos, precisam negar a eles atributos divinos. Se os santos pudessem ouvir todas as orações feitas ao redor do mundo, até mesmo pensamentos ao mesmo tempo, seriam oniscientes. Mas como vimos, eles não possuem tal capacidade, eram humanos. É engraçado que até em Tiago fala, também lembrando bastante Tiago, Elias era um homem semelhante a nós. Ponto. Não existe um São... Elias não era mais santo que eu, que você. Paulo matou gente. Aí você pega Tiago, nós tropeçamos. João falando, se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Cristo um mentiroso. Então por que ele... Qual a diferença? São homens de fato que a gente olha e respeita, mas qual a diferença para você e para mim? Meros pecadores que necessitam de Cristo. Entendeu? Enfim, aí a gente tem alguns outros textos, né? Ali, principalmente no Antigo Testamento, que essa tentativa de comunicação com os mortos, claramente na lei, é uma abominação para o Senhor. A gente tem a ideia do rico e do Lázaro, e Jesus deixa claro que os mortos nada podem fazer pelos vivos. E aí a gente até... Quando se reza algum morto ou pede ajuda dele ou pede a intercessão dele, não é uma comunicação com os mortos. O que acontece? Aí eles vão defender e falar assim, não, mas eles já foram ressuscitados ali em Cristo. Eles vão dar essa defesa. Não é que eles estão mortos, eles já ressuscitaram e estão lá no céu certinho, estão vivão da Silva.
entendeu? Aí a gente fala, pô, calma aí. E aí, como que a gente defende isso, né? Mas enfim. E aí, uma coisa puxando a outra. Vamos falar da hiperdolia. Porque a questão é que eles acreditam que Maria é especial e diferente. Por quê? Porque por conta da Imaculada Conceição e da Santíssima Assunção. O que é a Imaculada Conceição? É a ideia de que Maria foi concebida sem pecado. Que Maria, não que ela concebeu Cristo sem pecado, que ela foi concebida sem pecado. Porque para ela poder conceber Cristo, e não os pecados dela não fazerem parte ali da gestação, ela também não poderia ter pecado. Essa é uma ideia complexa. Ao mesmo tempo, da ideia de que ela foi assunta aos céus, também assim como Cristo. Então existem essas duas doutrinas que fazem com que Maria tenha um lugar mais especial. Então a doutrina da Imaculada Conceição, ela vai falar que desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi preservada do pecado original, sendo assim concebida pura. E o que é interessante é que esse ensinamento ele foi proclamado como dogma só em 1870. Não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. Mas foi uma coisa para defender essa ideia de que Maria ela não tinha pecado, que foi ali o magistério definiu e falou, isso aqui é dogma da Igreja Católica. Que é dogma? Dogma é uma regra da Igreja Católica, é tipo assim, é doutrina. É basicamente uma doutrina da Igreja Católica. Então ele definiu como doutrina da Igreja Católica em 1870. Depois de 1870 anos de igreja. Tipo, e aí ele fala assim, nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a Santíssima Virgem Maria, em primeira instância, desde a sua concepção, por singular graça e privilégio concedido pelo Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. É uma doutrina revelada por Deus e, portanto, deve ser acreditada firmemente e constantemente por todos os fiéis. Isso que o Pio IX falou. É engraçado que uma vez uma colega minha católica, ela postou assim, uma oração, sei lá o que, Maria, concebida sem pecado, não sei quantas. Aí eu mandei, vocês acreditam que Maria não tinha pecado? Aí foi ali que eu me deparei com essa doutrina, porque não é uma coisa que a gente ouve muito, né? A gente fala, falei, meu Deus, gente, que absurdo. Enfim. Hã? Da tradição. Então, mas é que tá, a Bíblia não é a regra de fé no geral, né? Você vê que uma coisa puxa a outra. Então aí, por exemplo, o João Paulo II, ele complementa no Catecismo da Igreja Católica. Para se tornar mãe de Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com presentes apropriados para este papel. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, a saúda como cheia de graça. Então, através dos séculos, a Igreja tornou-se cada vez mais consciente que Maria, cheia de graça através de Deus, foi redimida desde o momento da sua concepção. O esplendor de uma santidade inteiramente original, pelo qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, vem inteiramente de Cristo. Ela é redimida de uma forma mais exaltada em razão dos méritos de seu filho. João Paulo II tenta explicar que não é porque ela tinha uma especialidade, é porque Jesus mesmo, porque ia ser o filho dela, ele já atribui alguns méritos e faz com que ela seja santa. O que é meio complexo se a gente está pensando na humanidade. Quando você olha que Cristo ele entra na história de uma forma humana. Então, teoricamente, ele santifica ela de uma forma mais especial, sem morrer por ela, antes para que ele entre no ventre dela. Enfim, complicado. E aí... E aí isso você vê como isso fere a doutrina bíblica? Porque a doutrina bíblica fala o quê? Que não há um que não tenha pecado. Por quê? Porque isso, dentro do princípio da reforma, isso leva a gente a fazer o quê? Não há condição de você exaltar ninguém. Todos os homens foram encerrados debaixo de desobediência. Para que a gente olhe para um Salvador e olhe para ele e fale, Jesus Cristo é o meu Salvador e acabou. E aí isso entra num outro ponto, porque a gente fala assim, a gente tem alguns pais, por exemplo, o próprio Irineu falando que Jesus repreendeu Maria pela pressa. Então você vê que como que ela era santa e sem erro, se ela estava indo contra teoricamente ela não tinha noção do processo completo, né? A gente tem Simeão, quando ele pega Jesus, né? Fala que ele pega Jesus e faz aquela profecia sobre Jesus, que meus olhos viram o Salvador, o Magnificat de Maria, né? O Simeão é o Benedictus. Enfim, Orígenes insistiu que, como todos os seres humanos, ela precisava de redenção dos seus pecados. E Orígenes é um dos pais da igreja, inclusive, da Igreja Católica, que depois, no final da vida, ele foi tratado como herege, na real. Mas, enfim. Ele interpretou a profecia de Simeão de que uma espada traspassaria sua alma como sendo a confirmação de que ela tinha sido tomada por dúvidas quando viu seu filho crucificado. E Orígenes interpreta dessa forma.
Agostinho afirma que Maria não tinha pecado, mas que ela foi santificada após a concepção, enquanto no útero e não na primeira instância da concepção. Ela fala, quando ela foi gerar Cristo, o fato de Cristo estar ali a santificou. Mas você vê, Agostinho não é norma. Por isso que eu falei, tipo, a gente pode questionar esses caras, porque eles não fazem parte do cânon. Maravilhoso. A gente vê muita coisa de Agostinho. Agostinho é incrível. Orígenes é muito bom também, até antes de virar um herege. Mas o ponto é que eles não são normativos. Não é como a gente não pode, porque eles estão interpretando coisas assim como a gente está também. E aí, a gente tem aqui algumas coisas, né? Por exemplo, Romanos 3 vai falar que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, Maria não é uma exceção na leitura protestante. Se a Bíblia afirma que todos pecaram, isso também inclui Maria. E a exceção absoluta é apenas Cristo. Hebreus 4,15, depois a gente lê lá porque a gente está ficando sem tempo. E aí tem outros pontos também que é importante, que tudo isso é o que a Bíblia está dizendo. Maria chama Deus de seu Salvador. Se ela chama Ele de Salvador, por que ela precisava de um Salvador? O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque por sua serva fez grandes coisas, a magnificar de Maria. O canto de Maria, falando que ela foi agraciada por Deus e tudo mais, meu espírito exulta em Deus. Se ela fosse imaculada desde a concepção, ela não precisaria de um Salvador. Aí é o ponto, por que Cristo morreria por ela? E aí você vê por que uma coisa é puxada da outra no sentido da hiperdulia. Porque você vê tipo, que ela tá num grau quase parecido com o de Cristo. O católico vai falar que não tá, ele tá aqui assim, pertinho, mas não é a mesma coisa. Mas ele vai tratar igual, às vezes até não existe nada que não passe por ela. Quando eu chamo ela, eu também estou chamando de Jesus. Primeiro eu chamo ela, Jesus vem na cola, na bota. Não, é complexo. Foi engraçado, inclusive eu estava indo para o jiu-jitsu outro dia e tem uma igreja católica do lado do meu prédio. E na hora que eu subi, eu passo pela igreja católica assim, e estava tendo um culto de oração ali, uma missa lá. E aí eles estavam orando, cantando alguma música a Maria ali. Depois ele falou alguma coisa assim, tipo assim, aplaudam Maria, aplaudam Maria, ela que é digna de toda veneração, um bagulho assim, tipo. E a galera, pô, eu falei, caraca, mano, não é louco? Não é complicado, complexo. Porque por mais que por mais que o católico ele fale que não tem uma veneração, que é só uma veneração, tudo mais, a gente sabe que na prática é uma coisa complexa. Na prática tem uma coisa que você fala, pô, não é possível que você ache que isso é só um pouquinho. Porque a gente não vê a mesma coisa para Cristo. É engraçado. Eu não estou falando isso para todos como regra, tá? Não estou falando isso para todos como regra. O próprio Flávio, daqui que era católico, pai do Rodrigo, o Flávio Adriano, eles falam, cara, a Adriana acho que ela tinha menos, mas o Flávio ele falava, cara, eu nunca gostei. Eu sempre falei, pô, mas tem que falar mais de Cristo, a gente fala muito de Maria. Tem pessoas e pessoas, né? Então, só que essa ideia, tipo, de que ao reconhecer Deus como seu Salvador, Maria estaria admitindo a sua condição de pecadora. E os protestantes vão interpretar que ela foi salva de fato pela graça de Cristo, como todos os outros crentes. Ela não tem ela é uma mulher, é o ponto, a gente não tem que sair chutando estátua de Aparecida por aí. A gente tem que entender que, cara, Maria, de fato, não é estátua, mas Maria, digníssima de respeito. Mãe do Nosso Senhor, mãe de Deus, de fato. Mas isso não torna ela não santa, porque santos nós somos chamados para sermos santos em Cristo, mas tipo, a gente pode até falar, Maria foi uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher, sabe, uma mulher que sofreu muito, que foi uma referência, uma mulher que a gente deveria aprender, a gente deveria falar mais de Maria na igreja evangélica. A gente fala pouco de Maria, mas Maria tem um papel importantíssimo na história da Bíblia. A gente nega um pouco assim ela, mas cara, o Magnificat de Maria, quantas vezes vocês ouviram sendo pregado na igreja evangélica? A gente não fala muito, mas Maria foi uma mulher muito fera, cara, muito importante. Só que o ponto isso não torna ela digna de adoração. Paulo também foi muito importante, Pedro também. Talvez até menos do que Maria, porque Maria foi de fato escolhida para ser mãe de Deus. Mas calma aí, gente, vamos lá, né? A gente tem a ideia de que não há mediador entre Deus e os homens. O único mediador, na verdade, é Cristo. Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto, não tem como. Não tem como. Isso é visto em Hebreus, isso é visto em Romanos, Tessalonicenses. São muitos textos, não é uma doutrina tirada de um versículo, né? Então, a gente tem a ideia aqui que eles vão falar sobre essa ideia do cheia de graça, que é muito... Só deixa eu ver qual que falta... tá aqui, mano. Essa ideia do cheia de graça, que é o kecharitomene, que é tipo o termo que é usado em grego ali, que a ideia é tipo assim, ela foi muito favorecida, foi muito feliz
de ser escolhida ali por Deus, de fato. Eles vão acreditar que isso não é só cheio de graça, mas é cheio de graça a ponto de ser reconhecida essa graça que ela tinha, não agraciada, né? Que ela recebeu essa graça, mas que ela já tinha isso de uma forma ali ativa, não passiva, né? Então, mas a gente acredita que isso não é uma prova de preservação do pecado original. E aí, para finalizar, a gente tem 2 minutos, a ideia da Assunção. No Catecismo vai falar que a Imaculada Mãe de Deus, Virgem Maria, tendo completado o curso da sua vida terrestre, foi elevada em corpo e alma à glória celestial, e assim foi constituída pelo Senhor Rainha sobre todas as coisas, para que seu Filho seja também glorificado em todos. E a ideia de que, assim, a Assunção de Maria foi declarada dogma pela Igreja Católica em novembro de 1950. Ou seja, mais novo ainda. Pelo Papa Pio XII. O Pio tá com nada. O Pio não me ajuda, né? Nem o Pio IX, o Pio X, Pio XII. Caramba, Pio. A Imaculada e sempre Virgem Maria foi assunto em corpo e alma, a glória celestial. Você vê que isso não tem nenhum registro. Tipo, não há registro da Assunção Maria no século II, no século III. Não há registro de que Maria foi assunta ao céu em lugar nenhum da história. Isso é só um telefone sem fio que foi criado ali, foi trazido e falado. Então você fala, cara, o pessoal vai usar o texto de Apocalipse para tentar, que é isso que a gente falou antes, né? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Isso é uma outra coisa que a gente pode interpretar depois, porque a gente não tem tempo. Mas o ponto é que não tem na história alguns dos pais da igreja que mesmo tinham essa veneração por Maria, falando que ela foi assunta aos céus. Que ela foi de corpo e alma para os céus e ela está lá, corpórea, junto com Cristo. Não existe na história. Então, assim... Seria tipo como Eli? Hã? Seria tipo como Elias, na verdade? Seria como Jesus. Não, mano, mas ela ressuscitou? Não, tipo, ela não morreu. Teoricamente ela não morreu, ela só foi assunta aos céus. É que ele não foi de carruagem, né? Na real, ele foi num... É que o pessoal fala a carruagem separa ele de Eliseu. Aí ele é levado num turbilhão, né, de sei lá o quê. Mas é complexo, você vê que, tipo, mesmo eles se orgulham muito de defender a ideia da validade histórica, da defesa da igreja na história, assim, da conservação mesmo dos textos, falam, a Bíblia que vocês, o Papa de papel que vocês têm, que eles falam, né, o Papa de papel que vocês têm, ela foi preservada pela gente, a gente que preservou. Mas eles se orgulham tanto disso e não olham para a história e para a tradição. Mas o puro telefone sem fio de uma coisa foi puxando a outra. Mas você vê como uma coisa vai puxando a outra. Você vê uma coisa? Então se ela é... Tradição, né? Acho que essa cultura de tradição... Exato, é a tradição oral. Ela impacta muito, assim, se, sei lá, um pai muito influenciável ali naquela época falava tal coisa, então isso se propagava pela tradição. Então, a gente não pode negar que a tradição ela tem seu valor. A gente também traz tradição dos reformados e da mesma Igreja Católica que isso tem seu valor. Mas não dá pra gente definir isso como lei. No ponto de você vê que assim, o fato de eu achar que Maria não foi concebida sem pecado, isso já faz eu pensar que então ela não pode ter morrido, então ela precisa subir aos céus, então ela tem uma outra questão aqui de veneração, de uma dulia diferente, ela já está junto com Cristo, você vê que uma coisa puxando a outra, e tudo isso vem de onde? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Tipo, ela é a palavra de Deus, mas ela não é a regra normativa autoritativa. Mas não tem uma régua, né? A régua são três pessoas, entendeu? Ou seja, não tem. É complexo, então tipo, fica meio que aberto. Por isso que a gente enquadra, mesmo que a gente tem que sair, mas a gente enquadra, mesmo que a gente acredite que a igreja, tipo, que a Igreja Católica tem os seus fiéis, que aqueles que creem em Cristo confiadamente de verdade serão salvos. E que tem pessoas ali que são nossos irmãos, mesmo que tenha, que eu falei no começo, para mim o catolicismo é uma doutrina heterodoxa, que é uma doutrina divergente, que tem coisas que são corretas, porque a nossa religião bebe do catolicismo também de muita coisa. Tem muita coisa que a gente leu aqui na outra aula também que você fala, pô, isso aqui tá certo. Mas ao mesmo tempo você fala, cara, não tem como fechar com absolutamente tudo. Então, essas coisas que a gente trouxe aqui, e isso a gente considera como heresias. São heresias da Igreja Católica. Eu não consigo dizer, a Igreja Católica é uma seita, mas que tem suas heresias muito latentes e que isso é importante demais para a prática de fé. A gente vê como que um católico, se você falar mal de Maria, um católico vai reagir. Se você falar que Maria que era uma pecadora, você vai ver como que um católico vai reagir. Eles, inclusive, para falar que ela não pecou, vão falar que Jesus não tinha irmãos, mesmo que a Bíblia diga que sim. Vão falar que eram irmãos como nós, assim, também de igreja. Entendeu? Eles vão falar isso. Maria tem a virgindade perpétua que eles vão defender.
que ela foi perpetuamente virgem, que ela nunca chegou a transar com José, que ela nunca teve relações sexuais e que ela não teve filhos depois de Jesus Cristo, para tentar defender e fazer um malabares para tentar defender que ela é de fato santa e purificada em todas as suas ações. No fundo é uma mulher, né? Então, a Igreja Católica Romana tem diversos erros de doutrina, poderiam ser citados ainda penitência, papa como vigário, transubstanciação, culto às imagens, enfim, um monte de coisa que vem da tradição oral. Mas, 2 pontos, porque, gente, eu sei que a gente já passou do horário, mas eu preciso muito falar disso aqui. Aos católicos que condenam os protestantes ao inferno, foi muito legal que a Mari pôs. Sugiram que leiam o próprio catecismo da igreja. Apesar das divisões, há elementos de santificação e verdade nas comunidades protestantes, como a Sagrada Escritura e a fé em Cristo, que a igreja reconhece como meio de salvação. O católico deveria acreditar nisso. E eles definem isso como verdade. O que é esse SIC? Catecismo da Igreja Católica. A fraternidade cristã exige caridade, respeito e diálogo entre todos que compartilham a fé em Cristo, mesmo que pertençam a comunidades diferentes. São coisas do Catecismo da Igreja Católica. Por isso que eu falei, por mais que na prática a gente tenha essa rixinha, tem coisas que a gente olha que são semelhantes. E a fé em Cristo é o que garante, de fato, a nossa ida, a nossa salvação e a nossa segurança. Certo, irmãos? Depois eu vou mandar esse material e é isso. A Mari colocou esse texto muito legal também, que é o servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável com todos, né? Depois... vou mandar o material, a gente está meio atrasado 3 minutos, porque já começou. Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda no grupo, vou mandar o material lá também, tá bom? É isso. Senhor, muito obrigado por essa aula, que a gente possa te cultuar, Pai, de uma forma plena, que a gente possa louvar o Teu nome, sabendo que o Senhor é nosso único mediador, que o Senhor é nosso Salvador, que nós dependemos de Ti para absolutamente todas as coisas. Que, abre as nossas mentes, nossos corações, e que a gente possa, de fato, crescer, Pai, em conhecimento, que essas aulas cravem no nosso coração e que a gente possa desenvolver isso, usar isso para defender a nossa fé também e também para trazer outros à salvação. Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, povo.